Então, terminei de ler um livro muito foda, que eu disse que eu tava falando, que era o que eu tava lendo. Você lembra que eu falei que eu tava lendo um livro, que era Os Inovadores? Eu falei nos vlogs aí e tudo mais. Cara, um baita livro. Não é um livro pequeno, tá? Eu disse que talvez vinha fazer uma resenha dele, não ia fazer uma leitura comentada, porque, vamos concordar, não tem como. Mas trazer alguns insights. Basicamente, é a história da criação do computador e da criação da internet. É fantástico, porque mostra que, cara, não existe um gênio que fez tudo, sabe? Por mais que tenha nomes atrelados, tipo as máquinas de Turing, por Alan Turing, teve gente antes que já deixou tudo pronto para ele pegar e compilar, né? A internet foi a mesma coisa. Já tinha gente criando redes, TCP/IP, redes na mesma sala, até os caras irem lá e bolar todo o cabeamento e criar a rede universal de computadores. Então, não foi só um gênio ao longo da história que criou a internet, que criou o computador. Foi um conjunto, todo mundo, né? Muitas pessoas foram fazendo pesquisas, escrevendo artigos, descobrindo coisas, para depois chegar alguém, compilar tudo, formar um pouquinho, o outro compilar mais um pouco e depois se juntar e criar esses grandes feitos da humanidade, que é tanto o computador quanto a internet. E tem muita gente boa, tá? É um livro fantástico. Ele traz aqui, ó, no início, tu já vai ver toda a linhagem, né? Desde as primeiras pessoas que começaram a pesquisar, tá? Começa lá por a Condessa Ada Lovelace, tá? Que ela foi a primeira da matemática. Então pensa, num tempo lá, em 1843, uma mulher estudando, uma mulher querendo saber e entender sobre logaritmos, sobre a questão matemática, sobre a lógica, e ela teve que ir estudar com Babbage também, que é outro gênio, que talvez alguém conheça ou não. E ela teve que publicar em nome dele, porque, porra, pensa, 1800, o machismo já era gigante, era, assim, sem condições de uma mulher publicar um próprio artigo. Então ela teve que ir através do Babbage para publicar os seus artigos, e ela foi a primeira a ter a ideia de que um dia uma máquina seria possível, olha que louco, 1843, de tocar música, da gente assistir vídeos, da gente ler, da gente ter livros lá dentro. E ela sempre disse que a máquina nunca substituiria o ser humano, como ao longo da história muita gente tentou provar e tentou fazer através de vários computadores. E ela disse que não, mas que o ser humano, junto com essa máquina, conseguiriam ser quase que invencíveis e fazer tudo o que quisesse. E ela acertou. Tipo, isso em 1843. Depois a gente tem Alan Turing, a gente entra na internet, a gente entra tem história... Cara, são várias mini biografias, tipo, é fantástico, porque esse autor, o Walter Isaacson, ele já tinha escrito a biografia do Steve Jobs. Então ele tem uma mini biografia do Steve Jobs, tem uma mini biografia do Alan Turing, do Bill Gates. Cara, fantástico o livro, eu recomendo fortemente para quem é da área da computação, área da TI e tudo mais, para todo mundo, na verdade, que quer conhecer como é feita, assim, as grandes invenções da humanidade. Não é um ser iluminado que desce do céu e descobre tudo, descobre a luz, descobre a internet, descobre não sei o quê. Cara, ele pegou outros estudos, ele pegou outras pesquisas e foi aprimorando e foi testando. Então é um conjunto de várias pessoas ao longo da história que vão contribuindo para chegar alguém e botar a cereja no bolo. É um livro fantástico, Os Inovadores, tá? Cara, ele te traz vários insights. Por exemplo, um que eu tirei, que eu já publiquei aqui, que é o Pensar como Steve Jobs. Tinha o Wozniak, né, que realmente era o programador da Apple. E o Jobs era o cara que fazia acontecer, que ia lá e questionava. Porque ele via de fora, ele pensava de fora. Ele não era aquele programador típico que sabia exatamente os códigos para dar o passo seguinte. Ele sempre estava pensando, por que é assim? Por que não pode ser mais fácil, mais diferente para o usuário? Tudo isso sempre foi um diferencial na Apple, pela questão do design, pela questão da simplicidade, graças ao o Jobs olhar de fora. Tem grandes insights, grandes histórias, tu vê a pesquisa sendo muito valorizada, tanto pelas Forças Armadas, porque antigamente como é que funcionava? Tu não tinha, só a universidade, ela não conseguia te dar uma bolsa para pesquisa. Então tinha que ter junto com o governo. Então, tipo, pós Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, o que o governo queria? O governo queria que tu fizesse pesquisa bélica, pesquisa nuclear, para ele estar sempre à frente. Então tu tinha que chegar, fazer um estudo sobre melhorar um foguete, melhorar uma bomba, e tu ia descobrindo coisas ali dentro, porque só assim para te conseguir juntar essa pesquisa, que era junto com a universidade, as grandes universidades dos Estados Unidos, tu vê nesse livro a contribuição delas. Tu vê também o governo, através do exército, financiando essas pesquisas,
E a pesquisa era para melhorar uma tal bomba nuclear, ou descobrir tal bomba, ou tal míssil, melhorar um avião. E dentro dessa descoberta o cara descobriu algum logaritmo que podia juntar uma rede, e aí a partir daí já começava o processo para um dia chegar a ser a internet. Então é fantástico tu ver como é que foi criado tudo isso. E depois tu vê que entraram os capitalistas de risco na época, né? Rockefeller, os irmãos Crofts, eu não lembro o nome dos irmãos, que acontecia? Bom, então a empresa ela queria fazer uma pesquisa, mas as empresas, né, as grandes garagens do Vale do Silício, do início, conta até a história do início do Vale do Silício, por que é Vale do Silício. Então é fantástico saber sobre isso. E o que acontece? Eles queriam fazer pesquisa, mas não queriam fazer pesquisa bélica. Então eles não queriam melhorar a arma, melhorar foguete, melhorar avião. Só que a universidade, o exército, o governo, eles só queriam isso. Então entram os capitalistas de risco que viram que essa expansão da tecnologia estava crescendo e começaram a injetar dinheiro, porque o cara não tinha condições de ir no banco. Ele não tinha como ir no banco, tirar um empréstimo, e a universidade e o governo não iriam financiar uma pesquisa para ele que fosse só sobre rede TCP/IP, fosse só sobre computação, criar um computador, criar um mouse. Então eles foram atrás desses capitalistas de risco, onde esses estavam somente querendo lucro, investir neles, porque acreditava nessa expansão tecnológica, e eles conseguiam assim fazer suas pesquisas. E aí tu teve pesquisas fantásticas, né? Os caras tentando substituir o ser humano pela máquina, o computador que venceu o campeão mundial de xadrez. Cara, é uma história fantástica. Eu não vou ficar tentando trazer pontos específicos, porque, cara, é gigante o livro, mas se tu tem um tempo e se tu gosta de ler, que eu sei que é uma leitura, ela é densa, mas são mini biografias, se tu gosta de saber a história dos outros, cara, Os Inovadores é o livro pra ti. Eu vou deixar o link aqui para comprar ele na Amazon, e espero realmente que quem ainda mais dessa área de tecnologia, gosta ou de história, tem que ler esse livro. Fantástico. Os Inovadores. Valeu?